E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Vamos trocar uma ideia? Vamos lá. Esses dias eu propus que a gente fizesse uma live, falando sobre negócios, tá? Por que negócios? Eu acredito que eu tenho experiência suficiente para falar sobre algumas coisas, dentre elas negócios. Por que negócios? Eu tenho um estúdio de personal trainer que vai fazer 11 anos agora em setembro. E assim, eu passei por várias fases, até eu chegar onde eu estou hoje. Deixa eu só me ajeitar aqui. Aí, beleza. Então eu passei por várias fases para chegar até onde eu estou hoje. E acredito que eu tenho experiência suficiente para ajudar algumas pessoas. Lógico, tem gente mais experiente do que eu, sem dúvida. Tem gente aí que já tem negócio há 20, 30 anos, ou que viveram algumas coisas mais intensas do que eu. Mas, assim, eu, Andrei, eu tenho uma experiência que eu posso estar ajudando algumas pessoas que não passaram pelas coisas que eu passei. Então, eu gostaria de falar sobre isso, de poder ensinar as pessoas a atalhar, a fazer um atalho nesse caminho. E esse caminho, principalmente do mundo de negócios, é uma coisa assim que se você não tiver muito cuidado e não tiver muita informação, tudo que você fizer pode correr o risco de ir por água abaixo, tá? Aconselho vocês, procurem mentorias, procurem se espelhar em pessoas que tiveram êxito, que tiveram sucesso. Procure fazer o melhor que você pode. E nem sempre fazendo o melhor que você pode e que você tem condições de fazer, as coisas vão dar certo, tá? Eu estou escrevendo um livro. E nesse livro eu falo sobre o que não fazer, as coisas que você não pode fazer como empreendedor, como investidor. E por que eu estou falando isso? Porque assim, quando você conhece o que é ruim, você não vai querer experimentar isso de novo. Então é bom que você tenha uma experiência, que você usufrua daquilo que eu já passei. Então eu estou escrevendo um livro. Nesse livro eu estou explicando e exemplificando tudo aquilo que eu passei. Há algumas passagens que você vai olhar e vai falar assim, mentira que você fez isso. E realmente é verdade. Às vezes a gente faz algumas coisas e a gente não é que não tem noção, é que a gente já não tem mais um guia, já não está mais no norte correto, onde você vai conseguir entender as coisas que você está passando. Então, assim, de verdade, é melhor você aprender com os erros dos outros do que aprender com os seus. Feliz é aquele que aprende com o erro dos outros. Muito feliz, bem-aventurado demais. Deixa eu pôr na Bíblia aqui. Bem-aventurado demais aquele que aprende com os erros dos outros. E assim, deixa eu ver se eu acho aqui alguma referência. Tá, beleza. Assim, eu tô gravando esse vídeo quase em forma de live, assim, para que vocês possam ver aquilo que está acontecendo, aquilo que aconteceu comigo, que vocês possam vivenciar. No livro eu quero que vocês vivenciem os momentos que eu passei, tá? E assim, não foi fácil. Não. Então, usando uma referência assim de Tiago 3:2, eu parei o vídeo para eu poder achar a referência, senão ia demorar muito. Então, é assim, usando a referência de Tiago 3:2, está escrito assim na Bíblia, porque todos tropeçamos muitas vezes, ou seja, várias vezes a gente erra, tá? Continuando o texto, fala assim, se algum homem não
tropeça em palavra, esse é um homem perfeito. Difícil, hein? E capaz também de refrear todo o corpo. Ou seja, é importante a gente reconhecer que a gente erra, tá? É muito importante que a gente consiga reconhecer esse erro, tal qual eu errei várias vezes como empreendedor, como empresário. E principalmente, eu errei muito como pai, como arrimo de família. Eu errei muito, né, em todas essas áreas. E assim, eu quero que você tenha uma experiência que você possa entender que o que eu passei me prejudicou, né? Eu errei, mas assim, é muito provável que se você tiver consciência do teu erro, você vai corrigir, você consiga se corrigir. Então, o negócio é, você errou, no caso, eu errei, errou, beleza. Você vai reconhecer isso. Se você reconhecer isso e você quiser, você vai mudar. Você vai mudar e vai mudar assim. O primeiro passo é a mudança, é você entender que você pode mudar, que aquilo pode melhorar. E esse é o segundo passo. Então, se você pode mudar, você reconhece que você pode mudar, você começa a melhorar. Então, você começa a olhar para outra direção e você começa a melhorar, que é seguir aquela direção. E depois que você começa a melhorar, vem o terceiro passo, que é a transformação. Então, mudar. Eu fiz um programa que não é sobre treino, é sobre mudança de vida. É onde começa a criar a consciência dos seus erros. Eu só reconheci que eu errei como empreendedor, como pai, como tudo, no momento em que eu vi que a minha empresa faliu, vamos dizer assim, ela faliu aberta. E vocês falam assim, nossa, mas como assim faliu aberta? É justamente isso, é realmente isso que você tá entendendo. O estúdio ele faliu, mas continuou funcionando. Então não faliu, realmente, se você olhar assim, o certo, eu até cito no livro, falo assim, o certo seria fechar as portas e parar, porque o estúdio funcionou no vermelho durante muito tempo e não era para estar funcionando, não era para ter ficado aberto, não era, realmente aconteceu assim, que nem a gente fala que Deus cuida da gente nos mínimos detalhes, e isso é a maior verdade da face da terra. Só que assim, até eu entender que foi Deus que fez tudo isso, lógico, me ajudou, porque eu também tive o passo de prosseguir, né? O que muitas vezes também está errado, tá? Às vezes você insiste numa coisa que não era para você fazer. Eu falo isso com propriedade. Assim, não é que não era para eu ter o estúdio, até era para eu ter o estúdio. Mas assim, eu poderia ter desistido e iria ficar tudo bem. Eu achava que eu ia morrer se o estúdio não estivesse funcionando. Eu achava que se eu salvasse o estúdio, eu estaria ajudando a minha família, eu estaria protegendo a minha família. Eu achava que se eu mantesse o estúdio, eu ia manter empregos e gente trabalhando. Se eu mantesse o estúdio, eu ia ter uma profissão até, sei lá, onde desse para eu manter. Então, gente, é o seguinte, eu quero que vocês entendam várias coisas, e várias coisas eu quero explicar nesse livro. Eu quero conversar com vocês sobre empreendedorismo, sobre negócios, que você não é a sua profissão. Esse é o maior erro que a gente comete. E toda vez que eu falo para vocês sobre identidade, é isso que eu estou falando para vocês. É vocês entenderem quem vocês são. Eu falo assim, Gênesis 1:26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, nós somos imagem e semelhança do Criador. Você não é a sua profissão. Se você é vendedor, se você é dentista, se você é, sei lá, o que quer que você seja, você não é e nunca vai ser a sua profissão. Eu falei esses dias sobre olhar no espelho e ver o que você está vendo. Na verdade, você não consegue se ver no espelho. O que você vê é uma fase que você está passando. E essa fase ela vai passar. Tudo é cíclico na vida. Tudo é cíclico e tudo passa.
Nem mesmo o melhor emprego ou a melhor empresa, ela se mantém no topo, no auge durante todo o seu percurso. Ela tem altos e baixos. Vamos pelas coisas simples da vida. O rio mesmo, ele tem a época de seca, ele tem a época de cheia. Então, tudo na vida é cíclico. E a partir do momento que você começa a entender essas coisas, você começa a entender que a sua vida, ela tem um valor diferente. Você como empresário, eu falo assim, o empresário, ele monta negócio para ajudar as pessoas, porque ele vai empregar pessoas, outras pessoas vão estar trabalhando com ele, vão estar trabalhando para ele, só que também faz isso para ganhar dinheiro, tá? O empresário, isso eu falo por mim, tá, gente? Não é bonzinho ao ponto de ficar rasgando e dando dinheiro para os outros, não é isso. Eu já fiz isso, tá? Isso me faliu, me ferrou. Então o empresário, ele faz essas coisas para ganhar dinheiro, tá? Ajuda as pessoas, sem dúvida alguma, ajuda as pessoas, é esse o intuito. E eu falo ajudar as pessoas, quando você contrata alguém para trabalhar, você, além de dar o salário, que é uma contribuição para a pessoa aprender, mas contribuir para que ela cresça junto com você, para que ela cresça e até te ultrapasse. A partir do momento que você tem a pretensão de segurar a pessoa trabalhando com você e ela ser sempre um trabalhador, você vai se dar mal. Você como empreendedor, como empresário, você vai se dar mal. Isso eu estou falando com propriedade, tá? Pode falar assim, quem é o Andrei para falar qualquer coisa? Eu sou dono do estúdio, meu estúdio faliu, eu revivi ele trabalhando, errado demais. Meu estúdio faliu outra vez, ficou com muita dívida, muita coisa, eu continuei trabalhando e até eu reconhecer, até eu conseguir entender que eu não sou um personal trainer, eu estou personal trainer, eu não sou dono de estúdio, eu estou dono, e que se Deus pedisse e falasse assim, dá para alguém isso daí, entrega, eu entregaria sem problema algum. Eu faria toda a vontade dele. E foi esse o diferencial. Quando você entende que você é imagem e semelhança do Criador e você é aquilo que Ele é, você não é criatura, você é um criativo, você entende que você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, você pode ser bom em tudo. Que nem esses dias eu estou falando até para os meus alunos, eu falo assim, eu estou pintando a casa que eu morava, porque eu mudei de casa, mudei para uma casa diferente da que eu tinha. Então, vamos dizer assim, eu estou pintando a minha própria casa, estou acabando de pintar a minha própria casa. Por quê? Para eu poder entender e fazer outras coisas também. Olha que legal. Eu ajudei esses tempos atrás aí o meu sogro, ajudei um pouco, né? Não muito, porque eu também não podia todo dia, mas assim, ajudei um pouco ele a levantar a garagem dele para eu entender como que era trabalhar de pedreiro. No caso auxiliar, no caso servente não, né? Auxiliar do servente. Mas gente, é uma coisa assim fantástica quando você começa a entender os processos. Os processos, eles fazem parte das coisas que Deus ama. Porque se Deus não amasse o processo, a gente já nasceria grande, a gente já nasceria adulto. Mas não, Ele deixa a gente ser forjado desde da sementinha. Minha mão está até suja ainda de tinta, dá para ver aí, Ele deixa a gente ser formado desde sementinha para que a gente passe pelos processos e vá seguindo, e o nosso coração se dobre a Ele. Olha que profundo que é isso. Assim, a gente tem que passar por tudo que a gente passou para que quando a gente consiga ter a consciência de que Deus ele é soberano nas nossas vidas e Ele é nosso Pai e não nosso padrasto, a gente ame Ele por amor mesmo. Embora o nosso amor não consiga ser uma coisa assim exata para Deus. Porque Deus ele nos ama mais. Deus ele ama mais a gente do que a gente ama a Deus. Às vezes a gente, no percurso,
até chegar à vida adulta, até você ter uma consciência, você se perde em várias outras coisas. Você quer experimentar outras coisas. Você quer viver outras coisas e Deus simplesmente deixa. Deus simplesmente deixa porque Ele quer o coração. Ele quer o seu coração, Ele quer que você ame Ele. Só que voltando aí para o lado do empreendedorismo, uma das coisas que eu nunca entendi era por que eu fazia algumas coisas e não dava certo. E às vezes você deve estar se perguntando a mesma coisa. Você fala assim, por que eu faço? Eu faço tudo certo, mas aí na hora do vamos ver não dá certo, é porque está errado. Mas eu fiz tudo do jeito que está errado. Você está errado, de alguma forma você está errado. As coisas, elas, é que nem eu falo assim, as coisas elas prosperam. Tipo um filho. Um filho, a mamãe fica grávida e essa gravidez ela vai prosperando até o filho nascer. E depois que nasce, ele vai prosperando até ele crescer. Só que são várias áreas da nossa vida que a gente vai prosperar. Toda vez que eu falo em prosperar, a gente já pensa em quê? Em dinheiro. Só que dinheiro, gente, não é sinal de prosperidade. Nenhuma. Assim, o dinheiro, vamos dizer assim, o dinheiro não é riqueza. Aí você vai falar, poxa, agora o André está falando absurdo. Eu não entendia isso. Eu vou mostrar para vocês por que não é riqueza. No Jardim do Éden, quando Deus cria o mundo, em momento nenhum da criação, ele fala assim, que haja dinheiro, que haja luz, que haja os pássaros do céu, que haja terra, que haja água, que haja divisão entre a terra e a água. Então, tudo isso mostra que riqueza são as coisas, são os reinos animais, animal, vegetal. É isso, a riqueza é isso. E quando você desfruta disso, quando você aproveita disso, que você vive uma vida contemplando aquilo que Deus criou, e que você entende que você não é a sua profissão, e sim você é a imagem e semelhança de Deus, o jogo vira. O jogo vira, a história muda, Deus passa a te ouvir, que foi realmente o que aconteceu comigo. Como empreendedor, como empresário, sempre achei que se eu pegasse e investisse tempo, energia e trabalho e dinheiro no meu negócio, ele iria multiplicar. E não é assim. O trabalho, ele não é multiplicável. Como é difícil falar essas coisas assim. Conseguir explicar sem muito tempo. Então, por isso que eu falei de fazer uma live falando sobre empreendedorismo e sobre trabalho e sobre isso. Então, o trabalho não é multiplicável porque você tem um tempo limitado durante o dia que você consegue trabalhar, ou durante os dias. Então, quando você trabalha demais, aquela velha máxima que fala assim, quem trabalha demais não tem dinheiro, é isso mesmo. Eu já escutei várias vezes, trabalhar não dá dinheiro, trabalhar não deixa rico, mas a gente continua trabalhando. Por quê? Por falta de vergonha na cara. A gente não assume o papel que a gente tem, que é essa imagem e semelhança do Criador. E ser imagem e semelhança do Criador não é ser um folgado de ficar deitado com as pernas para cima, achando que vai cair as coisas do céu. Não, você tem que trabalhar. Mas assim, aonde foi que eu encontrei o verdadeiro trabalho certo? O verdadeiro trabalho é quando aquilo que você faz, a sua profissão, ou aquilo que você está exercendo momentaneamente, não atrapalha a sua família. É exatamente isso. A família é a prioridade. Se o seu trabalho, escuta o que eu estou te falando, porque eu vivi isso assim. Basicamente, os 2 primeiros anos do meu filho, eu não acompanhei. O que é muito ruim. Porque assim, poxa, eu chegava em casa, a Mirelle não estava. Quando eu saía, os 2 estavam dormindo. E a hora que eu voltava, eles ainda não estavam. A hora que eles chegavam, eu já estava dormindo, porque assim, eu acabava a aula 9, 10 horas da noite, eles chegavam só entre 11 e 11 e meia. Então eu já estava dormindo, eu não conseguia ver eles, eu não conseguia dar atenção para eles.
e no outro dia acordava às 4 da manhã para poder ir trabalhar. Então eu nem ficava em casa, eu pouco via a minha casa, então eu tinha casa, mas não tinha um lar. E isso é uma das coisas que destrói, eu vou falar abertamente, não cuidar da sua família, não ter atenção para a sua família, destrói o seu trabalho, destrói o seu emprego, destrói a sua empresa. Por que eu falo que destrói? Porque do mesmo jeito que você cuida da sua família, isso reflete no seu trabalho. Ah, mas eu fico 20 horas trabalhando. Errado. Está errado. E está errado porque assim, esse trabalho não vai dar fruto. Não vai dar fruto. Porque a árvore em si, ela dá fruto quando planta. Olha os processos. Você planta a semente toma pressão da terra, a semente germina e essa semente vira uma árvore para poder dar fruto. Só que a Bíblia é muito clara quando ela fala assim que o homem planta, mas quem dá o crescimento é Deus. Poxa, precisa de mais alguma coisa? Você tem que plantar a semente. A semente seria, no caso, você é empreendedor, montar a sua empresa. Montou sua empresa, beleza, coisa mais linda do mundo. Está funcionando? Beleza. Treina alguém para ser como você, coloca essa pessoa para continuar e você vai mexer com outra coisa. A sua empresa tem que te dar tempo para você ficar com a sua família. A sua empresa tem que te dar um retorno para que você cuide da sua família financeiramente falando. A partir do momento que a sua empresa, que você pega o dinheiro da sua empresa e reinveste nela e você não consegue tirar nada para cuidar da sua família, isso vira um incinerador de dinheiro. Isso vai queimar o teu dinheiro, vai queimar a tua energia, vai queimar a tua família, vai queimar a sua vida. Então você empreendedor, escuta o que eu estou te falando. A questão não é trabalhar muito. A questão não é trabalhar muito ou fazer tudo corretamente, ou fazer tudo muito bem feito. A questão é que o seu trabalho te dê condições de cuidar da sua família. Que aquilo que você se propõe a fazer te dê condições de desfrutar. Eu acho que o vídeo ficou muito grande. Ficou muito grande para quem ia falar muito pouco. Então você tem que ter condições de desfrutar daquilo que o teu trabalho, que aquela semente que você plantou, dê frutos. Você tem que colher os frutos daquilo que você semeou. Só que as pessoas, elas só querem os frutos. Elas só querem pegar o fruto e ir embora. E esse é um erro que eu cometi, assim. Eu achava que se eu investisse tudo que eu tinha na minha empresa, eu iria cuidar bem da minha família. Só que o processo é inverso. Uma hora eu vou, com calma, eu vou explicar certinho. Mas assim, o processo a família vem em primeiro lugar. A família vem sempre em primeiro lugar nos teus negócios. E que os seus negócios sejam extensões da sua família. Ou reflexo da sua família. Se a sua família estiver bem estruturada, estiver cuidada, estiver bem assessorada por você, os seus negócios vão refletir esse andamento da sua vida. Vão refletir o cuidado que você tem com a tua família, os seus negócios eles vão dar fruto. A tua família vai dar fruto. Então é isso que eu queria falar para vocês assim. Cuide dos seus negócios como você cuida da sua família. Respeite os processos. E tenha muita paciência. Muita paciência com tudo. E lembra, quem dá o crescimento é Deus. Você pode plantar, mas quem vai dar o crescimento e quem vai fazer com que esse crescimento dê frutos é Deus. Empreendedorismo tem tudo a ver com família e eu vou explicando para vocês, tá bom? Então, um caminho para afundar a sua empresa é largar a sua família, tá? E mais para frente eu vou fazer outros vídeos e é nóis, eu vou postar isso aí e depois se vocês curtirem e assistirem até o final, deixa o like, compartilha e comenta e fala aí o que você achou, tá? É nóis. Valeu, gente!